para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E aí o 20 também, só para terminar o raciocínio, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como devo falar. E agora a gente vai para Colossenses 4, 3, primeiramente, não falha. Isso. Vamos ler o 2 e 3. Colossenses 4, vamos ler o 2 e 3. Perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Senhor, conceda-me a graça de ser um instrumento em tuas mãos. Conceda-me a graça de ser um instrumento para avivamento, para conscientização, para despertamento, para libertação e desprendimento do teu povo, a começar por mim mesmo, a fim de que a nossa mente, nossa maneira de proceder, sejam transformadas pela ação da tua palavra, pelo agir do Santo Espírito. Amém. Saímos daqui uma nova maneira de olhar para a vida, segundo o Senhor Deus, o teu chamado, o teu propósito. Eu peço que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amados, a gente hoje, vamos melhorar, vamos voltar ao que aconteceu ontem. Eu tenho um amigo que já falei deles aqui, veio aqui algumas vezes, e desejo muito que um dia ele venha aqui nos visitar. E eu até brinquei com ele, falei que a gente estava em um determinado momento falando sobre esses mimimis que a nossa sociedade vive, e ele é escurão mesmo, né? Aí eu falei para ele, já, às vezes eu esqueço que eu estou gravando, e eu falo do irmão Bento. Aí ele começou a rir, rapaz, porque tu sabe que não tem problema, mas a internet ela pode te embarregar aí. E ontem nós começamos a conversar às 10 e pouca da manhã. E vamos acabar até a noite e pouca, que a gente acabou de conversar. E normalmente as nossas conversas elas são assim. E dentro da conversa, óbvio, a gente fala muito das coisas de Deus. E chegou um momento que eu falei, eu escrevi algo para ele, elevando o que a gente tem vivido nos dias atuais, a meu ver, em relação à nossa fé. E ele foi e falou, por isso que está nessa situação aí que você fica falando essas verdades, e essas coisas aguçaram dentro de mim o desejo de não vou falar de tudo que a gente conversou ontem, porque quando 10 e meia até meia-noite e pouco. Mas eu quero falar sobre o que é para mim, à luz daquilo que nós lemos, à luz da palavra de Deus, ser cristão. O que é ter Jesus como nosso Senhor? O que é poder dizer, professar, como nós comumente fazemos, que nós nascemos de novo? E quando a gente vai falar de João 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos, e ele vai dizer para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele fala que é para nascer da água e do Espírito. Ele está dizendo desse novo nascimento que vem através do conhecimento da revelação de Cristo Jesus. E dessa perspectiva ele conversava com alguém que sabia tudo das leis da época. Ele tinha a função política, ele tinha a função sacerdotal, a ponto de Jesus falar para ele, se eu estou falando das coisas simples, tu não estás entendendo, quando complicar o negócio não, ali que você vai ficar perdido. E a gente professa isso, a gente não professa, eu nasci de novo, não é isso? E a gente até canta, eu nasci de novo. Mas será que, de fato, esse nascimento de novo foi segundo a palavra de Deus? Fica aumenta só um pouquinho para mim ao redor, não estou me ouvindo. Foi segundo a palavra de Deus? Ou foi segundo um costume? Ou foi segundo uma religião? Esse nosso nascer de novo foi a
nosso mestre, quem se tornou o nosso gerador de vida, foi de fato Jesus? Porque se de fato foi Jesus, a nossa vida realmente não tinha certo mais que viver para nós mesmos, teria que viver para Ele. E Ele nos ensina que viver para Ele é viver para o meu próximo. Não há como eu viver para Deus se eu não viver para o meu próximo. Não há como eu dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo. Não há como dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor, se a minha maneira de ver a vida não é com a preocupação de alcançar o perdido, de libertar o cativo, de socorrer o necessitado, de dar vista aos cegos. E eu vou melhorar o que eu estou dizendo. Nós nos convertemos, e como aqui, e eu já falei disso uma vez, numa outra pregação, se não me engano, nós viemos e fazemos várias petições a Deus. É óbvio, porque eu sei que, falando aqui da igreja local, nós oramos, graças a Deus, muito por outras pessoas. Nós oramos muito para que outras pessoas sejam abençoadas. Mas, normalmente, a vida da gente, cristão, a gente ora pelas nossas necessidades, que não tem erro nenhum nisso, porque diz a palavra que tem que ser conhecido diante de Deus todas as nossas necessidades, todas as nossas solicitudes, e fazermos isso depois com ações de graça. Isso é bíblico. Mas o mover das nossas vidas tinha que ser para além disso. Tinha que ser para que outras pessoas saibam que há um reino de Deus. Esse reino de justiça, esse reino de misericórdia, esse reino de compaixão, esse reino de amor, esse reino de graça, esse reino de socorro. E quando nós vamos ver essas duas passagens que nós lemos, está Paulo pedindo que ore. Pedindo que ore. A primeira vez que a gente leu em Efésios, quem lembra? Ele tinha acabado de dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E aí ele vem falar sobre a armadura de Deus. E no final, quando ele vai se despedir, ele, Paulo, preso, estando preso, ele vai dizer: ore por mim, para que eu possa falar da palavra de Deus, para que eu possa fazer o Evangelho ser conhecido, para que eu possa fazer pessoas conhecerem o Salvador Jesus Cristo de maneira livre, para que seja livre a minha possibilidade de pregar Jesus. Quando a gente lê em Colossenses, ele não está falando mais somente dele, ele já é plural. Ele vai dizer: ore também por nós. Só que o resultado dessa oração é o mesmo, para que possamos pregar a Cristo Jesus, para que possamos pregar o Evangelho. Para Paulo, não tem um objetivo maior do que fazer Jesus ser conhecido. Não tem um objetivo maior do que fazer com que pessoas sejam salvas. Isso é a salvação em Cristo Jesus. Não tem um objetivo maior a não ser que as pessoas vivam em justiça. E a justiça só há através da pessoa de Jesus. Não há para Paulo outra coisa melhor do que pessoas serem curadas. E a cura só acontece no nome de Jesus. E aí eu vou inverter, porque na verdade a única coisa que Paulo deseja é pregar Jesus. Porque é Jesus quem cura, é Jesus quem liberta, é Jesus quem salva, é Jesus que nos ensina o que é justiça, é Jesus que nos ensina o que é viver em comunhão, é Jesus que nos ensina o que é graça, o que é compaixão. E quando eu prego Jesus, eu estou apresentando todas as outras coisas. Só que normalmente a fé que nós temos, ela inverte. Eu quero Jesus, isto é, quero no sentido de falar que Ele é meu Senhor, quero no sentido de orar a Ele, para que essas coisas,
que eu desejo, que nem sempre é a justiça de Deus. A prosperidade que eu desejo, que nem sempre é a prosperidade de Deus. A gente ora a Ele para ter isso. A gente não vai a Ele entendendo que dele nós temos todas as coisas. É por isso que em Mateus 6:33 ele vai dizer o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque ter fome de Deus, ter sede de Deus, teria que ser o marco de qualquer cristão, de qualquer pessoa que nasceu de novo. Eu vou dar um exemplo e quero que vocês entendam o que eu vou dizer. A gente tem aqui pessoas avançadas de idade, algumas avançadíssimas, como a irmã Jaci. Nós temos o irmão Ismael, que tem já uma idade avançada. E você vê essas pessoas, as forças que elas têm, não medindo esforços para estar na vida de comunhão, para poder ser prestativo nas necessidades. Minha irmã Jaci, às vezes, lá sozinha para aquelas comidas, sozinha no bom sentido, para aquelas comidas com prazer de receber, as pessoas lá têm esse prazer da mesa, sentar na mesa no partido do pão. O irmão Ismael, pela hora que eu preciso, o irmão Isaías, só que Isaías é garotão, né? Está acabado, tadinho, mas ainda é garotão. Mas falando dessas pessoas de idades maiores, que têm fome e sede de viverem em Deus e de serem movidos em Deus. E a gente olha isso, o que deveria ser regra, a gente olha e sabe que é uma exceção. E não era para ser exceção viver para a glória de Deus, viver querendo ter intimidade com Deus, viver querendo representar a Deus, virou para nós exceção quando a gente vê alguém que faz, enquanto que isso tinha que ser a prática da vida. A gente, quando sonha com uma profissão, a gente se dedica a ela com todas as forças. Estou mentindo, gente? A gente monta uma empresa, a gente vira à noite, fica assim dormir, faz carro, vai se capacitar, fica de 10 à meia-noite, 1 hora, vendo lives, a gente faz tudo, porque o nosso coração está ali, a gente aprende a linguagem daquilo onde a gente está envolvido, da empresa, da profissão, daquilo que a gente abraçou. E se essa for a sua profissão a vida toda, você vai viver se dedicando isso a vida toda. E quando a gente fala de Jesus, a nossa maneira de olhar para Cristo, de dizer que nasceu de novo, não é assim. Eu vejo Paulo preso. Como que tinha que ser o pedido de Paulo? Olha, por favor, ore para que eu seja livre, porque estar preso é muito difícil. Esse lugar é gelado, é fétido, e qualquer outra coisa do ambiente que Paulo podia falar. Paulo podia falar: ore por mim para que eu seja livre, porque eu estou sofrendo muito e é injusto eu estar livre. Mas a oração, o pedido de oração de Paulo é essa. Ele quer liberdade para pregar o Evangelho. É para fazer Jesus conhecido. E é esse Paulo que entende isso, que vive isso, que diz aquilo que a gente tanto conhece. O meu viver é Cristo. Cristo. Eu quero viver em Cristo, por Cristo e para Cristo, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. E é tão tremenda a história de Paulo, que quando a gente vai ler o finalzinho da história de Paulo, lá em 2 Timóteo, ele vai dizer que quando ele está preso, ele vai na audiência, ele vai falar que ninguém o assistiu. William, pensa nisso. Paulo pregou no mundo daquela época. Paulo era conhecido em tudo quanto é lugar, pela pregação do Evangelho e principalmente pelo nascer de novo da vida de Paulo. Totalmente transformado. Paulo levantou igrejas para a glória de Deus. Deus fez milagres através da vida de Paulo. E
nenhuma. Ele está falando, na minha primeira audiência, ninguém me assistiu. Gente, pensa nisso. Pensa no tua caminhada aqui na igreja metodista de São Mateus. E de repente você está numa situação complicada. Talvez um pouco distante. Talvez lá em Petrópolis. E você espera que alguém chegue, porque você tem uma caminhada junto. E chega no dia e fala, ninguém veio. Ninguém apareceu, nenhuma pessoa. Isso tinha que levar a gente a criar um lamento. Mas Paulo sabe o que está fazendo? Aconselhando Timóteo a ser um jovem de Deus, um homem de Deus, a ter amor à palavra, a fazer com que essa espada ele manuseasse bem, a fim de ele não se corromper, a fim de que todas as pessoas, quando buscassem, Timóteo soubesse como responder às pessoas. A preocupação de Paulo é instruir Timóteo para viver para Deus, em Deus e por Deus, como o próprio Paulo viveu. Agora pensa, a gente reagiria assim. O nosso comportamento seria esse. A nossa maneira de olhar a vida como cristão, como quem nasceu de novo, seria essa. Porque quem nasce de novo não cogita das coisas dos homens, mas cogita das coisas de Deus. Não é isso que Jesus falou para Pedro lá em Mateus 16? Tu cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Mas para mim, pedra de tropeço, tu se tornaste meu adversário. Mas quem nasce de novo, sempre o que ocupa sua mente é fazer com que o reino de Deus seja estabelecido, com que vidas saiam que só a vida, só a graça, só a salvação, só a paz, só a libertação em Cristo Jesus. Mas a gente está longe disso. Hoje eu vinha para cá no culto, vira meu filho, pai, posso ficar em casa hoje? Aí, por quê? Aí, eu quero ficar em casa hoje. Falei, vai para dentro. Aí, de madrugada, de ontem para hoje, eu estava vendo o testemunho, né, um podcast, mas o testemunho de um cristão da Coreia do Norte. Assiste uma hora e um pouquinho. O cara conta, e o pastor que o está ouvindo, que o está entrevistando, é o cara assim, é jovem homem, mas bem cascudo no evangelho, é filho de pastor, conhece esses grandes nomes do evangelho, tem livro escrito, o rapaz de Douglas, e tu vias de Douglas assim, com as histórias que o cara estava contando de uma Coreia do Norte que não deixa, se você compra uma televisão, ela vai no pessoal do governo e tira todos os canais que são externos da televisão. Tu só pode ter as informações que eles passam. Aí se tem uma guerra e tem um país que ele é favorável, esse país está na guerra, vem perdendo, eles nunca contam que está perdendo, eles sempre contam que esse país estão vencendo. O cristão é a pior espécie do mundo. Bíblia, ele só fala mal o tempo todo. E aí, se você for ver o podcast, só com 18 anos, se não me engano, o rapaz já tinha sido preso 3 ou 4 vezes, com 18 anos de idade. E aí vocês têm que ver, né, para vocês entenderem o que é você estar num lugar que você não pode ter liberdade para nada, muito menos para conhecer Jesus. Ele, quando criança, no Ismael, ele aprendeu lá na Coreia do Norte que os cristãos sequestravam as crianças para poder vender os órgãos dela. São as coisas que eles vão aprendendo, só que eles não têm acesso a nada de fora, a não ser aquilo que é totalmente filtrado pelo governo para chegar a ele. E aqui que eu fiz com o Thiago agora, tive ali o link. Você vai assistir
esse podcast, essa entrevista, para você entender como é valiosa a liberdade que a gente tem de poder nos reunir para cultuar a Deus. E que a gente não valoriza, porque a nossa mente não é de Cristo. Atos está dizendo que eles se reuniam todos os dias, e ali está falando de gente que não tinha nada para fazer, não. E quem sabe na história da época se trabalhava de maneira pesada, muito mais do que hoje. Não tinha os mecanismos, as mecânicas industriais que a gente tem hoje. Mas está dizendo que eles se reuniam todos os dias. Aqui o William estava contando numa pregação que quando o pastor Paulo foi onde? Na Coreia? Onde que ele foi? Coreia do Sul, o oposto. E tem uma igreja lá que ora todos os dias de madrugada, não é isso? Todos os dias eles oram de madrugada. Então não tem a ver com qualquer outra coisa que não seja ter fome e sede de Deus, de ter uma consciência dos céus e não da terra. E aí a gente, quando tem liberdade, faz aquilo que eu aprendi na época de fuzileiro naval. A gente confunde liberdade com libertinagem. Porque eu posso ir quando eu quero, eu não vou quase nunca. Porque eu posso ir quando eu quero, eu vou manter uma festividade que agrada, porque Jesus não basta. Porque está com o meu irmão que vai morar comigo na eternidade, isto é, se eu de fato subir, porque quem pensa assim eu tenho minhas dúvidas, não basta a alegria de eu estar com meus irmãos, não dá para dizer, com bom e consoado, meus irmãos, vivam em união, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não basta. Por quê? Porque não entendeu ainda que isso aqui é um privilégio, não entendeu ainda que isso aqui é um milagre. Porque se você for para a Coreia do Norte, isso não pode, se você for para Bangladesh, isso não pode, se você for para a Síria, isso não pode, se você for para a Turquia, isso não pode, e a gente pode que não valoriza. Porque a nossa mente não é dos céus. Não é. Hoje eu fui fazer um visita, minha esposa está aí, que é testemunha. E eles são coisas que Deus faz, eu não entendo. Primeiro, você tornou um filho de uma pessoa da casa. E eu fui, dei o carrinho, estou fazendo dele com o computador falando sobre Jesus. Dizendo a Deus isso. E tentei falar para ele dentro da linguagem dele. Ele estava saindo, chegou ao pai. E o que eu fiz? Falei de Jesus, aí a Santa perguntou. Primeiro foi o filho, agora é o pai, né? Mas a Santa falou isso à mesa. E falei para o pai dentro da linguagem dele. Mas sentou, não tem outra coisa para fazer a não ser anunciar o reino de Deus, fazer Jesus conhecido. Isso não impediu de eu falar de futebol, de eu falar de qualquer outra coisa, mas Jesus estava no foco. Jesus tem que ser a razão. Gente, Deus sabe o que eu estou falando, Deus é testemunha mais do que ninguém. Eu não consigo fazer nada e não ver Jesus no que eu estou fazendo. Eu vejo filme de guerra, de ramo, do que for, e eu fico tentando pensar como Jesus estaria, como Jesus pensaria. Às vezes uma fala, eu já tiro aquela fala, então uma pregação, uma fala que o cara falou no filme, te briga para perguntar. Isso aí é uma mensagem, eu já aprendi com isso daí. E Deus sabe que eu estou falando para vocês é real, Ele sabe disso. Porque a gente foi chamado para ter uma mente de Cristo. A gente foi chamado para ter prazer nele. E prazer nele é prazer em tudo que Ele espera que a gente seja. É prazer em tudo que Ele espera que a gente faça. Senão não é prazer nele. E por isso que Paulo está orando dizendo, eu quero pregar Ele. Olhem para que me dê autoridade, liberdade, unção, segredo dos céus, para eu pregar essa palavra livremente, para eu fazer Jesus conhecido. Mas a gente está útil para caramba disso. O nosso
coração não tem como primeiro lugar ser semelhante a Jesus. Tem uma música antiga, não sei se você conhece, que é do Cláudio Claro, às vezes minha esposa vai falar isso, eu quero Jesus ser semelhante ao Filho do Homem. Faleceu o Cláudio Claro, ele era do Tabernáculo de Davi. Minha filha está lá com o Claro, faleceu, está bem tempinho, filha. A gente não quer isso de verdade. A gente não quer, porque as coisas desse mundo ainda nos atraem mais do que Jesus. E eu vou caminhar de fato para terminar. Mas preste atenção, a sexta-feira aqui, amanhã no estudo, a gente está falando sobre perdão, sobre tomar a cruz, sobre negar a si mesmo. Perdoar para a gente se torna tão difícil, porque os nossos conceitos ainda são movidos pelo nosso eu, pelo que a sociedade nos ensinou de justiça, de vitimismo, de injustiça. Porque se os nossos conceitos fossem quem nasceu de novo, perdoar seria algo bem tranquilo, porque a gente saberia que era o que Jesus faria, e esse poder de Jesus está dentro de nós, então a gente vai perdoar, socorrer e não julgar condenatoriamente. Preste atenção, quando Jesus ele julga os fariseus, não é para condená-los, é para diverti-los do caminho que iria levá-los à condenação naquele grande dia. Mas naquele momento, Jesus quer que eles sejam livres, que eles saiam do caminho tortuoso e venham pelo caminho da beleza da justiça. Quando os profetas se levantam para condenar as nações, não é desejo de Deus que o povo dele se perca, que a nação se perca. É Deus querendo apertar, como a gente diz o cristão, né? Deus está apertando para ver se há conversão quando Deus permite que o povo dele seja levado a cativo. É para que o povo se arrependa dos seus maus caminhos, deixe principalmente a idolatria, que era o que mais acontecia, e se volte lá para Ele. É sempre o desejo de Deus trazer a gente para Ele. Mas a gente não entendeu. Por isso que a gente confunde religião com fé em Cristo Jesus. Por isso que a gente confunde doutrinação com fé em Cristo Jesus. Hoje, quando eu falava para esse jovem, eu estava falando para ele, eu falei, toda religião tem fé, mas a fé em Cristo não tem a ver com religião. A fé em Cristo tem a ver com a sua maneira de viver, com a nossa maneira de viver. De não precisar de normas e regras, mas de precisar que o Espírito Santo flua em nós, naturalmente, no sobrenatural de Deus, a fim daquele povo que vê o natural seja impactado com a graça sobrenatural de Deus em nossas vidas. Mas a gente precisa nascer de novo. Por isso que Jesus falou, é da água e do Espírito. Tem que mudar a consciência, para que a nossa consciência seja a consciência do reino de Deus. E eu quero te convidar em Filipenses 4:8, que é um versículo, é uma passagem, na verdade, bem conhecida, que eu falo dela tantas vezes, mas que eu trago como minha receita de bolo também. Filipenses 4:8. Na verdade, vamos ler a partir do 6, que aí, para quem não conhece a passagem, vai dar um contexto melhor. Vamos ler a partir do 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Já tem a ver com Mateus 16:33, né? Buscar o reino de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas. Mas aí ele continua. Mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que quer dizer essa ação de graça? A convicção de que se eu orei, Deus vai fazer o que é melhor para mim, ainda que esse melhor eu não estou
de melhor. Mas se eu olhei a Ele tem o controle, agora tem comigo, eu descanso e já agradeço pelo cuidado dele sobre a minha vida. E aí ele vai continuar: sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu vou chegar no 8, mas preste atenção, por favor, nisso. Eu falei que eu ia demorar um pouquinho, falei hoje, mas eu vou terminar nessa passagem. Primeiro ele está falando de quê? De mente. Preste atenção. Quando a gente ora, toda a nossa oração ela é movida pela nossa mente. É óbvio que eu creio que a palavra fala que muitas das vezes nós somos levados a orar pelo Espírito, ou no Espírito. Por isso que Romanos 8:26 vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas sempre o ponto inicial é de uma mente. E essa mente que precisa ser transformada para pensar segundo as qualidades, as virtudes, as grandezas, os ensinamentos de Deus. Por quê? Porque a nossa oração muitas das vezes é uma macumba. Não se esconde o que eu estou falando. Toda oração que não é segundo a vontade de Deus, ela é contra Deus. Se a minha oração é a oração como aquela musiquinha que espera que você depois possa se vingar da pessoa, tirar a onda da pessoa, que a nossa oração não é para que o propósito de Deus seja estabelecido na minha vida, mas para que Deus dê um jeito de estabelecer o meu propósito dentro do plano dele. Se a minha oração é para que aquilo que aconteça comigo seja para mim envaidecer, seja para eu ser exaltado, glorificado, não é oração segundo o pensamento que é dominado pela palavra de Deus, é qualquer outra coisa menos uma oração ao Senhor. E por isso começa tudo na mente. E ele está dizendo: olha, não fique ansioso. A ansiedade da onde? Muita gente, antigamente achava que as emoções, os pensamentos todos vinham do nosso coração, mas a gente sabe que tudo está aqui. Então ele está dizendo: ó, descansa tua mente em mim, confia tão somente em mim, celebre só a mim, me conte tudo, me peça tudo e dê graça. Porque se tu aprenderes a viver assim, eu vou ocupar todo o seu ser com a paz que excede a todo o entendimento. Olha só o que está falando: que essa paz que vem não tem mais a ver com a tua maneira de pensar, ela vai exceder a qualquer capacidade cognitiva, a qualquer poder de raciocínio. Ela vai além, porque você vai dizer: como pode isso? Tu não vais encontrar nenhuma explicação racional. Tu só vai poder se debruçar e dizer: vem do meu Senhor, se cumprindo aquilo que João falou sobre Jesus. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. A paz que eu vou lá dou, não a dou como a que o mundo dá. É uma paz que excede a todo entendimento. E ele vai dizer que essa paz, preste atenção, guardará, essa paz protegerá, essa paz habitará, essa paz conduzirá as vossas mentes e os vossos corações, onde? Em Cristo Jesus. E aí ele dá um checkmate. Quanto mais, eu só falei tudo isso. Agora, sobre toda a maneira de viver, tudo que eu poderia falar depois de ter dito isso é o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há uma virtude e se há um louvor, nisso pensar.
o que aprendestes e recebestes e ouviste de mim, e em mim vistes, isso fazei. E o Deus da paz seja convosco. É esse homem que escreve isso a uma cidade na igreja da Ásia, a igreja dos Filipos. É ele que escreveu por isso. Orem por mim, orem por nós, para que seja nos dado a oportunidade, o privilégio de poder livremente, com poder, pregar o Evangelho, fazer Jesus conhecido. Eu desejo demais que Deus levante um povo assim, a começar por mim. Ontem, com esse amigo, no final da conversa, eu falava para ele, eu estou com uma música dentro de mim, que eu nem gosto muito dela. E não sei aqui, mas o Rio é muito conhecido, mas aqui deve ser também, esqueci o nome dele, porque a Rebeca deve lembrar, que ele fala assim: tem um fogo queimando em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Como é que fala? Ele tinha até aquela igreja, esqueci o nome dele agora. Então, ele tinha uma igreja lá perto, tem uma igreja lá perto onde a gente morava, lá na Barra dele, né? A gente não me creio. E eu falava para esse meu amigo Gelson, eu falava para Gelson, é como se tivesse algo dentro de mim ainda que eu desejo, ou que Deus quer fazer, ainda não sei o que é, mas eu desejo muito ver Deus levantar um povo diferente. E um povo que não precise de atrações, de estratégias humanas, mas um povo que viva conduzido pelo Espírito Santo, que tenha prazer na comunhão, que tenha prazer em partir do pão, que tenha prazer em pregar o Evangelho, que tenha prazer em amar, que tenha prazer em fazer justiça. Como eu desejo que a gente faça isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus fale no teu coração aquilo que eu não consegui, em nome de Jesus. Amém? Traz o povo para cá. Então vamos orar. Serve, por favor.